Bom dia, doutora Ana Carolina, seja muito bem-vinda. Não sei se você está me ouvindo. Tudo bem com você? Perfeitamente. Tudo bem, doutor Rildo? Bom dia aos nossos seguidores aí. Agradeço demais o convite, fico muito feliz de estar aqui participando desse debate hoje. Que bom, seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes com a sua presença. Eu quero também convidar a todos, né, para participar deste tema que é muito importante, não só para Goiás, não só para Rio Verde, mas também para o Brasil, né, especificamente para os advogados também. Então, eu quero fazer os meus cumprimentos à Advocacia de Rio Verde, a você, por ter aceito o convite. Em nome do Dr. Rafael Lara, em nome da ESA Goiás, eu agradeço você por ter aceito esse convite. Bom, então, sem mais delongas, né, cumprimentando a todos mais uma vez, todos os que estão aqui nesse momento na ESA Live, quero passar um pouquinho do currículo da doutora Ana Carolina Lenza. Ela é advogada, é pós-graduada em Direito ao Agronegócio, Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade de Rio Verde, é presidente da Comissão de Valorização da Advocacia e Combate ao Exercício Ilegal da Profissão na OAB Subseção de Rio Verde. Quero aproveitar também mandar o meu abraço ao doutor Alessandro Gil, que é o nosso presidente da subseção aí de Rio Verde. Bom, doutora Ana Carolina é um tema muito importante, e eu diria que é um tema do momento, porque nós estamos falando exatamente em pandemia, e nessa introdução que nós já estamos iniciando, eu diria que talvez é um dos temas mais relevantes nesse momento. Antes, porém, doutora Ana Carolina, me parece que a sua conexão está travando um pouco, pelo menos aqui para nós. Está tudo certinho aí com você? Ah, melhorou bastante agora. Acho que voltou ao normal agora. Sim, ótimo, agora melhorou bastante. Então, dando continuidade, e como eu dizia, é um tema que envolve a economia do Brasil, envolve a economia mundial, mas também que envolve a advocacia de Goiás, especificamente a advocacia da região sudoeste, aí eu falo de Acreúna, falo de Santa Helena, Rio Verde, Jataí, Mineiros, né? Lá mais próximo já a Mato Grosso do Sul, também Chapadão do Céu, porque nesse momento a gente tem que observar que, mais do que nunca, o produtor rural, que nós chamamos também de empresário rural, tem que ter uma boa assessoria. E é exatamente pensando nessas duas nuances entre economia, entre crise do coronavírus e entre a advocacia, a assessoria jurídica para esse produtor, para que ele possa seguir em frente na sua atividade, é que esse tema que eu vejo que é muito importante. É claro que nós vamos falar um pouquinho dessa influência, que você vai fazer essa introdução, porque existe uma influência. Por outro lado, também, nós sabemos que o Brasil, este ano, vai ter uma super safra, e Goiás não é diferente, também está nesse mesmo rumo, mas nós temos alguns percalços que, de alguma forma, a pandemia vai influenciar. Eu diria que, nesse cenário que nós estamos vendo, talvez é uma das atividades que será menos prejudicada. E ontem, fazendo uma leitura a respeito desse tema, eu vi uma matéria a respeito desse assunto, dizendo que a região centro-oeste será uma das menos prejudicadas em relação à pandemia, em razão especificamente do agronegócio. Então, doutora Ana Carolina, fique à vontade para nós dialogarmos ou debatermos sobre os impactos da Covid no agronegócio. Obrigada, doutor Rildo. Antes de mais nada, eu queria prestar aqui meu reconhecimento
ao trabalho feito pela ESA de Goiás, na sua pessoa, na pessoa do Dr. Rafael Lara. Vocês sempre trabalharam aí de forma impecável para instruir, né, a advocacia, dar qualificação profissional dos advogados, mas nesses últimos meses, nesse momento difícil que a gente tem passado, que a gente reconhece mais ainda o trabalho de vocês, né? Então, gostaria de dar aqui meu reconhecimento, meus parabéns. Todo dia surge decreto, revoga decreto, isso dá uma certa insegurança jurídica na advocacia, mas vocês têm trabalhado ativamente para poder diminuir essa insegurança, então é digno, sim, de todo o reconhecimento. O doutor Rildo, que eu prefiro chamar de professor Rildo, né, eu tive a sorte, a oportunidade de ter tido aula com ele na especialização em Direito do Agronegócio, que a gente teve aqui em Rio Verde, e é com muita satisfação, né, doutor Rildo, que a gente passa aí para os nossos seguidores que estão interessados nesse tema de agronegócio, que agora nós temos na Universidade de Rio Verde o primeiro mestrado de agronegócio do país. Então, para quem tem interesse nesse tema, é muito interessante estar anotando esse novo mestrado, é o único por enquanto, e eu espero te encontrar nele de novo também, ser sua aluna novamente, professor. Então, que sem bom. mais delongas... Esperamos que tudo dê certo. Não, vai dar sim, com certeza. Passando então para o nosso tema de hoje, né, que é o agronegócio, um setor mais promissor da nossa economia, né? Eu sempre costumo falar que o agronegócio segura o PIB brasileiro. Não é à toa que desde os princípios do início dessa pandemia ele foi considerado como atividade essencial. A atividade nunca foi suspensa, tem até aquele merchan, né, que fala que o agro não para, realmente não para. Por isso mesmo que ele se apresenta como uma grande oportunidade de atuação para os advogados interessados. É um setor que vai sair da crise positiva, nós estamos passando aí pela maior safra, né, do agronegócio esse ano. Então, é relevante ressaltar que por conta da pandemia, uma pandemia a nível mundial, todos os mercados com certeza vão sofrer algum tipo de impacto. Mas o agronegócio vai ser o setor que menos vai sofrer esse tipo de impacto. Ele se sustenta, ele é forte, ele é rico. Então, apresenta, sim, uma grande oportunidade para os advogados que têm interesse em atuar nessa área. E é interessante porque nós estamos em um momento difícil, mas a gente sabe também que a questão do consumo, a questão da entrega dos alimentos, principalmente para aquelas pessoas que, de alguma forma, vão repassar esses alimentos para os consumidores, e é de fundamental importância essa questão da logística, porque no início, lá no início do mês de março, mais ou menos dia 15 de março, nós vivemos, entre 15 e 25 de março, doutora, nós vivemos um pânico, né, por parte da sociedade, que, através da mídia, em que muitas pessoas correram para os supermercados, comprando, estocando, né? E isso não era o ideal, porque, de alguma forma, isso poderia gerar, inclusive, aumento nos alimentos. Então, talvez a falta de informação gerou alguns problemas no início dessa pandemia aqui no Brasil. De qualquer forma, o setor produtivo ele não parou. É claro que enfrentou alguns problemas nesta fase inicial, mas, em geral, não houve desabastecimento e, de alguma forma, o agronegócio foi fundamental para manter a nossa economia nos patamares desejados. Não é o ideal, mas nos patamares desejados, em função de que essa crise ela não é especificamente do Brasil, e sim uma crise mundial. Com certeza, doutor Rildo. Inclusive, a nossa ministra da Agricultura enfatizou muitas vezes que não faltariam, né, abastecimento nas nossas prateleiras, que o Brasil é um país muito rico, que a gente vai cumprir, inclusive, com os contratos que a gente tem internacionais. A gente está passando por um momento muito difícil de fase de fake news, e eu acredito que isso tenha disseminado, a princípio, um certo medo da população que achou que precisaria se resguardar, mas o Brasil, garantindo aqui novamente, não tem risco nenhum de falta de abastecimento, justamente porque o nosso setor do agronegócio ele se sustenta. A logística, como você mencionou, foi um dos principais problemas no início, né? A questão de escoamento, exportação e importação, fronteira que foi fechada, impedimento de voo, de navegação. Então,
não tinha onde escoar, e certos produtos do agronegócio sofrem um impacto um pouco maior, questão de produtos perecíveis, como o leite, hortaliças. Então, esses produtos vão ter um impacto diferente, como, por exemplo, o setor de grãos, de carne. Então, tudo tem que ser analisado conforme for a situação, conforme for o caso, de acordo com as peculiaridades de cada setor, de cada produto. Interessante também, doutora, que um ponto muito importante, Goiás colabora muito isso com o Brasil, é a questão das exportações. Como que ficou essa questão das exportações dos nossos produtos para fora? Parece que o maior comprador nosso, não sei se era a China, mas também eu vejo que a Europa adquiria muitos produtos brasileiros, e aqui de Goiás, e parece que o epicentro do Covid-19 foi especificamente na Europa, porém os Estados Unidos também sofreu e está sofrendo muito com a pandemia. Como que fica e como ficou, como está acontecendo nesse momento a questão das exportações? É exatamente isso, doutor Rildo. Nossos principais compradores foram o epicentro da doença, né? A China, primeiramente, seguida da Europa e dos Estados Unidos. É claro que isso teve uma certa repercussão aí na questão da exportação, mas continua acontecendo, teve um certo retardamento, né, na entrega, na saída desses produtos, mas inclusive nós temos uma boa notícia que ainda nessa semana a Tailândia abriu o mercado para a carne bovina brasileira. Isso totaliza cerca de 60 novos mercados que nós temos aqui, então com certeza nós vamos conseguir superar essa questão aí da pandemia, até porque esses países que são nossos compradores, eles precisam desses produtos que nós exportamos. Que bom. E além dessa parte econômica, que eu diria que nós fizemos uma introdução bem interessante, doutora, eu queria entrar especificamente na área de assessoria, e aí eu sempre defendo isso, eu converso muito com os meus alunos, eu defendo a advocacia através da consultoria extrajudicial. É claro que também existe a oportunidade da gente trabalhar a questão judicial, mas e defendo também que, como nós temos um leque muito grande dentro da área do direito, que a nova advocacia, essa advocacia que nós falamos muito, essa advocacia do futuro, e eu tenho dito muito isso, que o futuro já chegou, é importante a gente ressaltar que a gente pode ir buscar uma nova área que ainda, eu diria que ela está carente de novos profissionais. E essa área, eu diria, que é uma área que envolve especificamente o agronegócio, e nós sabemos que o empresário rural necessita desta mão de obra qualificada pela qual nós estamos falando. Com certeza, doutor Rida, a assessoria qualificada ela nunca foi tão necessária antes. Nós temos poucos profissionais que são especialistas nessa área de direito do agronegócio, até porque, como a gente mencionou, nós vamos ter o primeiro mestrado nessa área agora, então não tem tanta especialização. Mas o direito do agronegócio é uma matéria interdisciplinar. O advogado que, vamos supor, já atua na área trabalhista, ele consegue puxar uma demanda questão da mão de obra dos trabalhadores, que quem atua na área tributária consegue trabalhar na questão da isenção de benefício fiscal para os produtores rurais. Então, é muito ampla, tem espaço para todo mundo. E como a gente mencionou, é um mercado rico, é um mercado próspero, é um mercado que mais sustenta o PIB brasileiro, que menos corre risco, que mesmo aí na pandemia a gente vai passar por uma fase positiva de crescimento, é a maior safra que nós já tivemos. Então, é um mercado que compensa, sim, investir. Eu vou enumerar alguns pontos na possibilidade de atuação, para que a gente discuta um pouquinho. O dólar... Sim, é interessante, doutora. Eu só queria que você falasse um pouquinho, eu até pensei no início aqui, mas a respeito da influência do dólar, nesse momento em que nós estamos vendo uma alta do dólar, né, mais de R$5, que eu acho que isso influencia também diretamente ao produtor, e quais os mecanismos que a gente pode... quais os atos que podem ser praticados pelo produtor, é claro, sempre pensando na assessoria, e que você falasse também um pouquinho da taxa de juros, que é cerca de mais ou menos 1 a 2 anos, não sei se está na sua pauta, mas eu acho que é importante a gente falar também que estava num patamar aí na faixa de 10%, se eu não me engano, e hoje
nós estamos, né, em torno de, se não me engano, 3%, cerca de 3%, que é a taxa fixada pelo Copom, a Selic, né, fixada há pouco tempo. Né? Eu acho que é muito importante isso, até porque existe uma previsão lá no Código Civil, que há uma previsão de não confeccionar contratos em outra moeda que não seja a moeda corrente do país. Então, acho que essa questão da taxa de juros, essa questão do dólar, influencia na atividade diretamente, especificamente do produtor rural, naquele que trabalha ou diretamente na área do agronegócio ou indiretamente vinculado ao agronegócio, porque a gente sabe que existem muitas empresas, muitos prestadores de serviços que estão vinculados ao agronegócio. Com certeza, doutor. Inclusive, a gente está passando por um momento de instabilidade de mercado e de moeda, né? O dólar, aí, como você mencionou, vem só crescendo e isso ocasiona uma mudança muito significativa e direta no custo de produção e, consequentemente, no valor do produto final, né? Caracteriza também uma quebra de equilíbrio contratual, questão da variação de taxa de juros, da moeda americana também, que acaba que como a gente faz todos os tipos de transações referente à compra e venda de grãos, ocasiona também um encarecimento de crédito, né, na concessão de financiamento, diante dessa insegurança jurídica e econômica que a gente está passando. Essa questão do dólar que a gente mencionou, é muito comum que em contrato de compra e venda de safra futura, a gente coloca um preço pré-fixado, né, da semente do grão. Nesse caso, como a gente está passando por um cenário de pandemia mundial, que a moeda teve uma oscilação muito grande, é possível, por exemplo, que a gente entre com uma revisional contratual para verificar se teve realmente um desequilíbrio contratual, se é possível rever esse valor que foi prefixado, porque a gente sabe que no agronegócio é comum que tenham essas oscilações, justamente por isso que a gente faz esse tipo de cláusula. Mas quando que ela começa a ser prejudicial? Quando que ela sai dos patamares? Com que forma que foi feito esse contrato? Quem assessorou o produtor? Isso tudo tem que ser levado em consideração, mas a revisional contratual é uma possibilidade de atuação para a gente rever quando há, assim, por conta da pandemia, do Covid-19, o dólar aumentou, que o mercado está instável, quando que a gente pode rever, por exemplo, essa causa de pré-fixação do valor do commodity? É interessante essa questão da revisional, doutor. Até semana passada eu estava em um debate, inclusive, com um advogado lá de Santa Catarina, e quando a gente busca a tutela jurisdicional, eu vejo que a gente elimina uma oportunidade de fazer uma entabulação negocial sem rescindir o contrato. E aí, essa entabulação negocial, eu diria que a gente chama de tutela administrativa ou extrajudicial. O que você pode me dizer em relação a uma composição de forma amigável antes de buscar a tutela jurisdicional? E aí eu não digo só em relação às revisionais contra as instituições financeiras, não. Eu digo também em relação aos fornecedores de produtos, fertilizantes em geral, que fornecem algum tipo de produto para o produtor rural, que vai, por exemplo, nesse momento ele já começa a se preparar, eu imagino que já é um preparo para a próxima safra. E aí ele começa a adquirir fertilizantes, adquirir maquinário, fazer reformas, ou seja, estruturar para iniciar o novo plantio. E aí, nesse momento, em alguns casos, o que você poderia me dizer em relação a essa entabulação negocial antes de buscar a tutela jurisdicional? Quem advoga ativamente sabe que a questão do judiciário hoje é muito demorado, né? Leva muito tempo, essas questões do agronegócio não tem como dispor de tanta disponibilidade de percorrer toda a fase de litígio. É por isso que tem ganhado cada vez mais espaço a questão da mediação, da conciliação e da arbitragem, né? Onde a gente pode resolver esses conflitos contratuais em relação de negócio de forma extrajudicial, de forma mais célere possível e também eficaz, de forma a preservar os contratos e o interesse de ambas as partes. Interessante. Também eu vejo que tem esse lado das revisionais e essa discussão que a gente pode entrar, inclusive, na esfera
do direito civil, inclusive lá tem alguns artigos no civil, que é o artigo 478, 480, mas e como que fica? Eu estou vendo aqui um colega nosso opinando também sobre a onerosidade excessiva. E aí, eu queria entabular exatamente esse assunto. Qual é o momento mais adequado para buscar essa revisão ou até mesmo uma revisão? Teria que ser antes do vencimento do contrato, no meu entendimento, né? A entrega do produto vai ser daqui a um tempo, que busque, antes do vencido, fazer essa renegociação. É interessante porque nós sabemos que, às vezes, quando você faz o negócio e fecha, recebe, às vezes, o produto, você não tem a noção exata, ou às vezes tem, mas não tem, vamos dizer assim, aquele cálculo real do que vai ser aquele valor no final do pagamento daquelas parcelas, né? E aí, depois que ele fecha o negócio, começa a pagar a primeira, a segunda parcela, ele verifica que vai ser impossível conseguir. Às vezes, até mesmo por uma imprevisibilidade, porque a lavoura não foi tão produtiva naquele ano, faltou chuva, ou o mercado, o valor do dólar estava muito baixo e o produto também estava muito baixo. De alguma forma, ele teve algum caso que gerasse um prejuízo naquela lavoura. E aí ele não sabe, às vezes, como proceder. Esse procedimento inicia como uma notificação, ou uma ligação, ou uma tentativa de fazer essa transação de forma extrajudicial. E aí é importante que o produtor rural tenha conhecimento de que ele pode buscar dessa forma sem antes, né, buscar tutela jurisdicional, e é importante ele ter um profissional adequado, no caso da advocacia, principalmente que atua nessa área do agronegócio, ela vamos dizer assim, aquela fundamental para resolver esse problema que ele tem nesse momento de dificuldade. Isso, inclusive antes, como você mencionou, quando o produtor começa a ver testemunhar que ele tem algum tipo de prejuízo na safra, questão de variação de dólar, risco de inadimplemento, é nesse momento que ele já deve começar a buscar assessoria do advogado, antes dele de fato ficar inadimplente, antes de fato ocorrer o vencimento do contrato, para que essas questões a gente consiga entrar num consenso e dar cumprimento ao contrato sem ele ser prejudicado. Então, ele pode, a partir do momento que ele vê alguma dificuldade em cumprir como foi determinado, seja por questão de mercado, de dólar, de variação de moeda, por algum outro tipo de impedimento que teve na safra, algum tipo de insumo, algo nesse sentido, ele já procura imediatamente assessoria para que possam rediscutir essas questões sem prejuízo do contrato final, sem risco de ficar inadimplente. Essa questão de mediação, de negociação extrajudicial, ela é possível, ela é muito comum e ela tem se mostrado até muito resolutiva. Doutora, e nesses casos, antes de buscar, o que você acha de fazer uma planilha técnica, talvez buscar um auxílio de um contador para ele fazer os cálculos e, em cima desses cálculos, você iniciar uma negociação? Porque eu acho que é importante a gente ressaltar aqui que esses cálculos são interessantes para você ter um parâmetro até quando você vai chegar nessa negociação ou até quando você pode fechar esse acordo entre o fornecedor e o seu cliente. Isso, com certeza. Tudo tem que ser feito com bastante embasamento, né? Tem que levantar realmente a planilha do que foi os custos, quais são as possibilidades realmente de negociação, risco de inadimplência. É importante fazer esse tipo de contato com contadoria, com certeza. Fazer todo o levantamento antes de iniciar, de fato, a negociação, para que a negociação ela seja eficiente e possível, né? Interessante. Eu tenho observado também de um tratamento específico em relação ao produtor rural, que nós já passamos a chamar também de empresário rural.
E eu queria ouvir de você em relação à questão empresarial. Nós sabemos que tem hoje muitas empresas, principalmente em Rio Verde, que estão sediadas na zona rural, né, com CNPJ, inclusive, gerando empregos. E como que fica, doutora, a questão tributária, que eu acho que é muito importante esse entendimento na questão tributária e envolver essa assessoria empresarial e tributária. E aí eu acho que também a assessoria trabalhista, que também teve algumas alterações recentemente. Eu acho que a gente falou um pouquinho da questão do empresário rural, questão da tributação, né, desse empresário rural e a questão trabalhista. Como que o agronegócio colaborou para que esse empresário rural se qualificasse muito e tivesse esse reconhecimento que nós estamos tendo hoje diante de um cenário em que ele colabora, inclusive, para o PIB brasileiro? Essa questão tributária, doutor Rildo, é importante que a gente atentar que o agronegócio, principalmente nesse período de pandemia, ele tem recebido muito benefício de isenção fiscal de nível municipal, estadual ou federal. Os governos, inclusive, prorrogaram até o final de 2020 a isenção de ICMS para insumo agrícola, incluindo, inclusive, o agrotóxico, né? O fisco também zerou a alíquota para a operação financeira, o IOF, que facilita a questão de operação de crédito, financiamento, para custeio, né, da safra, da safrinha, e também ele prorrogou o recolhimento do Simples Nacional do PIS/PASEF para justamente preencher essa condição de produtor empresário, né? É uma questão aí que pode ser que desafoga um pouco, facilita um pouco durante essa época de pandemia que a gente está passando. É uma grande oportunidade de assessoria essa questão tributária e fiscal para os produtores rurais, principalmente nesse período. Interessante que você disse que, então, até 31 de dezembro de 2020, alguns impostos estão prorrogados, ou seja, isso, serão pagos a partir do próximo ano, no caso de 2021. Existe alguma alíquota, algum tratamento diferenciado, a questão tributária em relação a esse empresário rural? Tem sim, tem alíquota diferenciada. Essas questões são melhor esclarecidas com o contador, né, que depende de cada tipo de operação, compra e venda de grãos, exportação de grãos, de estado para estado, no mesmo estado, mas tem sim a alíquota, por exemplo, para o produtor rural, que é empresário, é diferente para o produtor rural na condição de pessoa física. Então, essa diferenciação é muito importante de ser feita e da gente abordar aqui, sim. Legal. E em relação à questão trabalhista, doutora, porque eu acho que também é uma preocupação, houve uma reforma trabalhista há pouco tempo, em 2017, se eu não me engano, novembro de 2017, recente aí, 3 anos. Você poderia me dizer quais são, para nós aqui, quais são as principais modificações e o que afetou e qual foi o reflexo ou a repercussão para o empresário rural, esse produtor rural que nós estamos falando, ou não houve muitas mudanças? Ou seja, o tratamento que é dado ao empresário urbano é o mesmo que é dado ao produtor rural. Porque nós sabemos que no passado, grande parte dos produtores atuavam mais com CPF, né? Hoje, uma grande maioria trabalha diretamente com o CNPJ. E nós temos aí muitos empregadores rurais que têm aí uma atividade com bastante empregados, e isso influencia diretamente na folha de pagamento. Como que ficou a reforma trabalhista, as modificações em relação ao produtor rural? Essa questão da transação de CPF para CNPJ, nós ainda estamos passando por isso, né? É uma regulamentação importante de ser feita, de ser ressaltada, que os produtores, inclusive, busquem assessoria para fazer essa adequação. Agora, em relação à questão trabalhista, nós temos que observar a NR31, né? Que é a norma reguladora trabalhista que regula esse tipo de relação trabalhista nas áreas rurais. É uma oportunidade de atuação muito grande na esfera trabalhista em relação à regulamentação dessa mão de obra que é contratada, porque o trabalhador rural ele é diferente, querendo ou não, do trabalhador urbano, né?
Não tem como ele ter horário de expediente comercial, tudo depende da hora da colheita, da hora da safra. O labor dele geralmente é sazonal, então os fiscais têm uma certa dificuldade de fazer essa diferenciação entre trabalhador rural e urbano. Às vezes acontece de ter uma grande quantidade alta de infração por agentes fiscais que tem que ser recorrido, tem que ser esclarecido. Então, seria uma oportunidade de atuação na área trabalhista nesse sentido. Muito bom. Doutora, em relação ainda aos tributos, existe alguma normatização nesse período de pandemia para que o produtor rural possa fazer as renegociações de suas dívidas tributárias, de tributos? Porque nós sabemos que em geral, todos os anos, normalmente os municípios fazem, os estados, e a União faz aquele famoso refis. Mas, especificamente para o produtor rural que deve algum tipo de tributo, existe algum tipo de benefício para fazer essas renegociações nesse momento? A União tem feito, doutor Rildo, não só para o produtor rural, mas de forma genérica, melhores condições de renegociação de dívidas com a União. O produtor rural está incluso, com certeza, nessas questões. Inclusive, não só renegociação de dívidas com a União, de imposto e tributo, que tem, sim, essa possibilidade de ser feita hoje em melhores condições por conta da pandemia, mas também renegociação de dívida bancária, questão de financiamento outro que saiu aí do controle do produtor, tem sido feita em melhores condições, e dívidas administrativas também. Eu informo que é o melhor momento para poder fazer essas renegociações que estão inadimplentes tanto em relação ao Estado quanto em relação bancária e outras dívidas, outras despesas. Tem sido condições muito boas de negociação. E é importante ressaltar que, no caso especificamente, é bom que ele consulte um advogado para que o advogado possa fazer uma análise tanto em relação aos tributos, como as renegociações junto aos bancos, e ele depois busque, né, uma melhor negociação para o produtor rural. Nesse caso, esses contratos antigos, os contratos mais recentes, todos estão, nesse momento, com oportunidade de renegociação de dívidas? Todos estão com oportunidade de renegociação. Até porque, no momento que a gente está passando de pandemia, né, a União, todo mundo precisa de um certo tipo de crédito, e dá para aproveitar esse momento para renegociar, sim, contratos antigos. Vi algumas situações nesse sentido, só que o produtor ele tem que, sim, buscar um auxílio do advogado para ele proteger o patrimônio dele, né? Porque ele pode fazer alguma negociação, um novo tipo de contrato, um novo tipo de acordo, que ele pode não conseguir cumprir da forma como foi exposta pela instituição, e aí ele arrisca o patrimônio dele, perda de patrimônio, né? Então, tem que ser feita essa assessoria para ver as melhores condições, ver questão de taxa e juros, antes de formalizar, de fato, um acordo. Doutora, eu também tenho um assunto interessante que eu não abordei, mas eu acho que a gente precisa falar nele, eu até passei aqui batido, foi em relação ao horário de trabalho dos empregados da zona rural. Tem alguma diferenciação? Porque em regra a gente sabe que no período de plantio e também de safra, às vezes o trabalhador, o empregado, ele trabalha no sábado, domingo, trabalha também além do horário. Como que é essa questão de horário de trabalho desses empregados vinculados ao produtor rural? O regime de trabalhos dele tem que ser um regime de trabalho especial, né? Porque o trabalho, o labor deles estão diretamente ligados à condição da lavoura. Então, não adianta, como é o caso de muitos empregados urbanos, que eles trabalham em área de expediente, trabalham em área comercial, o regime de trabalho deles de labor vai ser um regime especial. Que bom. Bom, e, doutor, tem agora, recentemente, até você estava me falando, em relação a uma nova lei do agronegócio, uma lei que foi publicada recentemente, se eu não me engano, no mês de abril, agora de 2020, e eu gostaria que você falasse um pouco dessa nova lei, quais são os principais pontos, se houve benefício, principalmente para quem trabalha no agronegócio, os prejuízos, essas mudanças
que eu diria que vai influenciar, ou de forma benéfica para o produtor rural, ou não vai ser tão interessante para o produtor rural em relação a essa nova lei que foi sancionada agora no mês de abril, cerca de mais ou menos um mês e pouco. Né? Essa lei nova foi uma MP convertida, que hoje a gente chama de Lei do Agro, né? Ela dispõe algumas modalidades de garantia para o produtor rural. Ela veio com a promessa de baratear a linha de crédito e financiamento do produtor, mas claro que isso tem o outro lado da moeda, né? Se por um lado ela vem com a promessa de baratear esse tipo de linha de crédito, é porque ela dá uma garantia maior para o credor, né? Para a instituição financeira. Então tem que ser tomado um certo cuidado para o produtor rural não perder patrimônio. Nessa lei dispõe a questão de, deixa eu ver aqui, o patrimônio de afetação em imóveis rurais é a cédula imobiliária rural, né, a CRI, que nesse documento o produtor rural pode conceder a propriedade privada dele, a propriedade rural, de forma integral ou parcial como garantia dessa condição de financiamento. A maior questão aqui que merece mais a nossa atenção, é que em caso de inadimplência, o credor pode substituir imediatamente e transferir. Tivemos um probleminha no contato com a doutora Ana Carolina, mas voltou. Você poderia... teve uma pequena queda aqui, doutora, na internet. Ah, tá. Eu vou voltar, então, à questão do patrimônio de afetação e da cédula imobiliária rural, que é o CRI. É um instituto que o produtor rural pode apresentar como garantia o imóvel de propriedade dele, propriedade rural, tanto integral quanto parcial. Ele coloca como garantia do financiamento e consegue, assim, melhores condições de crédito. Só que, por outro lado, é um risco, porque se ele ficar inadimplente, o credor pode transferir imediatamente no cartório a propriedade daquele bem. Então, tem que ser feita essa negociação com certo tipo de cuidado, com toda a assessoria possível, para que ele possa conseguir melhores condições de crédito, mas sem arriscar o próprio patrimônio. E é interessante que, nessa nova lei, ela acaba por deixar a faculdade ao produtor rural de escolher a figura antiga, né, da hipoteca, ou a figura da afetação em imóveis rurais, no caso do CRI. E essa afetação é muito interessante, porque ela tem como finalidade facilitar a conquista desse crédito, né? E não só conseguir o crédito, mas também baratear as taxas de juros. E me parece que nessa afetação ele pode oferecer de forma integral o seu bem, sendo que na hipoteca em graus, né? Ela é parcial. Você oferece, o produtor rural oferece de forma parcial a sua garantia. Então, acho que essa é uma diferença interessante, mas que depende também de uma avaliação técnica para que o produtor rural tenha e possa tomar a melhor decisão. Isso, com certeza. Agora, na questão do patrimônio de afetação, ele também pode ser feito de forma parcial, né? Tem a demarcação das terras, a avaliação, do que ele vai oferecer como garantia ou não dessa operação bancária. E nesse caso, como que seria o custo? Os custos são mais ou menos parecidos com daquela garantia hipotecária que o produtor rural oferece aos bancos quando na aquisição do crédito? Ou tem uma diferenciação em relação a valores junto aos cartórios? Como que tem sido? Eu sei que é uma lei nova, pouco mais de um mês, mas eu imagino que esse custo deve ser mais ou menos idêntico ao da hipoteca, né? Não há nenhuma diferenciação em valores. Eu acredito que se houver diferenciação, deve ser pequena. É uma lei aí que foi promulgada no mês passado, né? Só um mês ainda, não sei o que vai realmente a gente ter de resultado. Mas eu acredito que em relação a essas taxas, deva permanecer algo em torno de algo semelhante mesmo. E nesse caso, talvez o ônus, né, do produtor rural seria o risco bem maior de perder a propriedade em razão de que essa afetação
pode gerar uma perda da propriedade. É claro que tem uma oportunidade também de substituição, né? Então, eu diria que, nesse caso, a afetação é mais viável do que a hipoteca? Depende muito da condição de cada caso, né? Daí da condição de adimplência do produtor rural. Se ele tem um perfil, ó, faz a safra ali um pouco apertado, ou se ele tem condições de crédito de se comprometer um pouco mais para poder conseguir melhores condições de financiamento, isso tudo tem que ser feito com uma assessoria, analisar cada caso em relação ao crédito que ele tem para oferecer e o risco de perder o patrimônio. E aí tem também a questão da impenhorabilidade e intransferibilidade, né? No caso, não há Isso. possibilidade de transferência e é importante porque no processo de execução nós já não há que se falar em impenhorabilidade em razão de que foi oferecido. Não é chamado de oferecer em garantia, de oferecimento em garantia, mas é um instituto novo, que eu diria que é chamado de afetação de imóvel rural. Eu diria que é uma nova modalidade de garantia que é mais benéfica para o produtor rural e uma oportunidade dele fazer uma escolha, dependendo muito, você colocou muito bem aí, do caso concreto, da realidade que ele está vivendo naquele momento. Isso, o patrimônio rural que sofre afetação, ele se torna impenhorável e intransferível. E ele também não pode ser dado como garantia de outra negociação de outro financiamento. Então, é um tipo de operação que resguarda bastante o credor. Por isso mesmo que ele se sente confortável em oferecer melhores condições de negociação, de juros, de taxa, porque o risco de inadimplente dele é praticamente nulo. É como se o produtor separasse o patrimônio de forma total ou parcial. Em caso de inadimplência, aquilo fica automaticamente para o credor. O procedimento é muito mais rápido, é só ir no cartório comprovar a inadimplência e transferir o patrimônio. Então, é um cuidado que tem que ter por parte mais do produtor do que do credor. O credor, no meu entendimento, beneficia muito essa forma de garantia dele, por isso que ele se sente mais confortável, né, de fazer melhores concessões de financiamento, de crédito, mas tem que ser tomado esse cuidado em relação ao produtor rural, que o imóvel que ele oferece de afetação se torna impenhorável e intransferível, não pode ser dado de nenhuma outra garantia, então ele fica literalmente reservado para o credor até que seja adimplida essa obrigação. Interessante, doutora, porque além desses assuntos, eu diria que também é um assunto que afeta diretamente não só a economia, mas também em relação à vida das pessoas, da sociedade como um todo, é a questão ambiental. E a gente tem falado muito que o produtor rural, aquele que visa lucro, né, tem que saber compatibilizar a questão econômica, o aferimento de lucros, com também a preservação ambiental. Eu acho que as duas coisas, né, deveriam andar juntas, e é por isso que nós chamamos isso de desenvolvimento sustentável. Como que você vê, nesse atual momento, o olhar do produtor em relação à questão ambiental? Porque nós sabemos também que, se destruirmos o nosso meio ambiente, no futuro nós não teremos capacidade de produção. E essa conscientização vem também com uma legislação que eu diria, recente, que é o Código Florestal, que implementou, inclusive, uma nova modalidade um novo sistema de coleta de dados, eu diria, de informações de dados, que é o CAR, que nós chamamos de Cadastro Ambiental Rural, e essa nova modalidade também de instituição da reserva legal, que autorizou, inclusive, o uso das APPs, no caso das áreas de preservação permanente, para cômputo da reserva legal. Ou seja, se você não tem os 20% que é exigido aqui na nossa região, no caso do nosso bioma cerrado, há a possibilidade de você complementar esse percentual com as APPs, que são chamadas de áreas de preservação permanente. Como que você vê nesse contexto aí a visão do produtor rural e a importância também de um profissional para orientá-lo nas questões ambientais? Doutor, eu não atuo tão ativamente nessa questão do direito ambiental.
Mas, na minha opinião, desde sempre, eu acredito que meio ambiente e agronegócio, elas não são excludentes, e sim complementares. E a gente observa essa ideia crescendo na cabeça do produtor e das demais empresas que trabalham diretamente com o agronegócio. Eu li esses dias que as empresas do exterior que recebem os produtos, eles até se negam a receber se não for feito de acordo com as legislações ambientais de forma sustentável. E principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo por conta de um vírus que muito provavelmente foi originado do mercado da carne, a gente vai verificar aí uma responsabilidade maior nessa questão de sustentabilidade dentro do agronegócio. Mas, para mim, agronegócio e meio ambiente são complementares, a gente tem vislumbrado aí um crescimento maior dessa ideia, dessa responsabilidade, e não escolher entre um e outro, eu acredito que não seja dessa forma. Doutora, e voltando à atuação do profissional em direito, eu acho que é muito importante a gente ressaltar, como que você vê essa nova oportunidade de mercado de trabalho para a advocacia, principalmente a advocacia mais jovem, porque nós sabemos que o advogado, quando está iniciando a sua carreira, ele tem uma certa tendência de escolher ou na área civil ou na área criminal. É uma tendência generalizada. Mas nós sabemos que existem outras áreas, né? E essa área do agronegócio é uma área, que eu diria, de oportunidades. E aí, nesse bate-papo nosso, nós vimos que ele tem um leque muito bom para escolher, envolvendo a questão contratual, envolvendo a questão trabalhista, envolvendo a questão ambiental também, por que não? Envolvendo a questão tributária, envolvendo, inclusive, a questão empresarial. Como é que você vê essa oportunidade? E você diz muito bem, porque eu falo isso muito nas minhas aulas, nos meus bate-papos com colegas, que você tem que aliar o conhecimento com a qualificação. E aí, em Rio Verde, nós temos uma pós-graduação em agronegócio, vamos ter em breve, provavelmente em agosto, setembro, o início de um mestrado, o único mestrado do Brasil, inclusive profissional em agronegócio. Como é que você vê e o que você pode nos repassar e orientar, vamos dizer assim, aconselhar os nossos jovens advogados que estão entrando nesse mercado e que estão sofrendo também, eu imagino, porque é um momento difícil que a advocacia passa, mas é nos momentos difíceis que nós podemos também crescer. As melhores oportunidades, né? Exatamente. Eu tenho dito isso, doutor, que houve um certo empobrecimento da sociedade com a questão da pandemia ou do Covid, mas existem algumas pessoas que não perderam dinheiro, ao contrário, né? Estou falando de pessoas físicas e jurídicas também. Ao contrário, estão ganhando mais dinheiro ainda. Então, assim, essa regra ela não é uma regra geral, ela tem algumas exceções. Eu gostaria que você pontuasse isso para nós. Um advogado que tem interesse em atuar no agronegócio, eu sempre motivo, porque é um setor próspero, rico, ele se sustenta. Diante da pandemia, ele vai segurar o PIB novamente. Como a gente mencionou, nós estamos passando por um recorde de safra. É uma matéria muito interdisciplinar. A gente vê aí que envolveu questão de mediação, arbitragem extrajudicial, questão civil, de revisão contratual, envolve também questões trabalhistas, envolvem questões ambientais, tributárias, fiscais. Eu, particularmente, nem consigo atuar em todas elas, eu sou mais focada no contratual e no civil do que no trabalhista e no ambiental. Então, tem área para todo mundo, tem sim. E o mercado do agronegócio carece de bons profissionais que se especializem nessa área, porque até então nós nem temos tanta especialização, vai ser o primeiro mestrado que vai sair nessa área. Então, a gente precisa de profissionais qualificados, tem espaço, é um mercado próspero, um mercado sustentável, e eu gostaria de ver mais colegas advogados atuando nessa classe, nesse setor. Que bom. E só para antes de a gente fazer o fechamento nosso aqui, eu queria fazer uma colocação que eu acho interessante. Que às vezes eu estou aqui em Goiânia, a gente olha, a advocacia do interior, ela é menos qualificada do que a advocacia. Na verdade, não existe essa diferenciação.
que existe é que, às vezes, nós temos uma localização em que predomina uma certa área. E é exatamente por causa de Rio Verde região. A região do agronegócio tem que ter profissionais mais qualificados e que tenham conhecimento para dar uma assessoria melhor. E é isso que nós estamos trabalhando. A ESA trabalha isso, a qualificação. E é isso que nós queremos implementar para esses novos advogados, os antigos também, é consolidar que existem ainda muitas oportunidades no mercado e que este mercado tem que ser trabalhado pela advocacia e pelas pessoas que estão entrando agora nessa nova, vamos dizer assim, etapa profissional. Então, doutora, eu quero que você faça o seu fechamento aí, faça o seu encerramento, e eu vou fazer o meu aqui para a gente encerrar essa live que foi, assim, muito enriquecedora e que nós crescemos em termos de conhecimento com a sua fala. Doutor Rido, eu agradeço mais uma vez o convite, me deixou muito feliz de estar aqui participando desse debate. O cenário do agronegócio durante a pandemia sofreu impacto, sim, teve dificuldade, sim, mas vai sair próspero, vai sair rico. É uma área que está em ascensão, sempre esteve em ascensão, uma área que eu deixo de convite para os meus colegas advogados que estão acompanhando pesquisarem a respeito, porque diante de uma crise mundial a gente vai sair ainda mais próximo do agronegócio. Então é um setor rico, é um setor próspero, dá para confiar, o advogado pode confiar nesse setor, precisa de profissionais especializados nessa área, é uma matéria muito interdisciplinar. Quem às vezes atua na questão de trabalhista dentro do agronegócio não entende muito bem de benefícios fiscais e tributários, então tem espaço para o mesmo produtor ter diversos tipos de assessoria, diversos tipos de profissional. Então, eu gostaria de encerrar deixando essa filosofia para os nossos seguidores que estão acompanhando, para os profissionais advogados, ou às vezes acadêmicos que estão interessados aí em procurar uma nova área. É uma área próspera e é uma área que tem espaço para advogado que quer se qualificar e se dedicar a ela. Muito bem, eu quero mais uma vez deixar meus sinceros agradecimentos à doutora Ana Carolina, dizer que foi um prazer recebê-la aqui na ESA Live, dizer que nós queremos você de volta em outra oportunidade, quem sabe presencial. Nós estamos aguardando aí provavelmente para o mês de agosto, né? Vamos ter o retorno das nossos cursos, das nossas palestras de forma presencial, mas enquanto nós não podemos estar de forma presente, nós vamos trabalhando com os nossos colegas advogados desta forma, via live. Quero dizer do otimismo que eu tenho por essa área do agronegócio, pela advocacia de forma diferente, que é uma advocacia em que trabalha especificamente uma área tão promissora, tão rica e tão próspera, como você muito bem disse, concordo plenamente com suas palavras. Dizer que a oportunidade que nós temos é agora, da gente aproveitar esse momento, nos preparar melhor, criar mecanismos, né? A advocacia, ela não é uma profissão que você ganha dinheiro a curto prazo, é um trabalho a médio e longo prazo, mas que ela é próspera também. Você precisa ter persistência e trabalho. São duas coisas que devem caminhar juntas. Aliado a isso, nós estamos com toda a advocacia de Rio Verde, região, de Goiás, a ESA está, não só para qualificar, mas também para apoiar os nossos cursos, né? Então, quero dizer muito obrigado a você, doutora Ana Carolina, né? Nossos sinceros agradecimentos, um abraço a você, a todos os advogados, e também convidá-los para amanhã, e na próxima semana estaremos com novos temas na ESA Live. Um bom dia e muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada, até a próxima oportunidade.